Olá, esse é o canal Filosofia Fácil para Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu sou o professor Patrick e vou trabalhar com vocês esses conteúdos. Nós estamos aí na aula 9 da disciplina de filosofia e o tema é filósofos sofistas. Os filósofos sofistas são filósofos gregos do período que corresponde ao período lá de Sócrates, Platão, entre outros, e eles são conhecidos pela habilidade em oratória e retórica, né? A arte de falar em público, a arte de saber responder também aos debates, né? De ter argumentos. Os sofistas se dedicavam a ensinar a arte da persuasão, tá? De buscar convencer o outro, e do debate. Esses professores itinerantes cobravam por seus ensinamentos, oferecendo aos seus alunos as ferramentas necessárias para o sucesso na vida pública. Principalmente os filhos dos poderosos gregos procuravam esses filósofos para aprender um pouco sobre a gramática, um pouquinho sobre como falar corretamente, aprender essa arte de falar em público, né, como convencer o outro. Vamos lá, alguns sofistas célebres. O Gorgias, né? Hípias, Protágoras, Trasímaco. Principal características do pensamento sofista é o relativismo, ou seja, a ideia de que a verdade não é absoluta, mas sim relativa a cada indivíduo e a cada contexto histórico e cultural. Então, o relativismo é muito defendido por essa escola, né, do pensamento sofista, ou seja, não acreditar em verdades absolutas, verdades dogmáticas que não podem ser questionadas, né, porque tudo vai depender de um contexto, seja ele histórico, cultural, regional. Os sofistas questionavam a existência de verdades universais e absolutas, defendendo que o conhecimento é construído socialmente e varia de acordo com cada indivíduo, cada sociedade que constrói o seu conhecimento. E isso também vai variar para cada pessoa, entendeu? Então, é a sociedade, as comunidades que vão ensinando o conhecimento, entendeu? Características dos sofistas. Eles questionavam a existência de uma verdade absoluta. Argumentavam que a verdade era relativa a cada indivíduo e a cada situação. Novamente a gente vê aqui, vou passar o mouse aqui, a visão da pessoa que está aqui olhando e falando que ele está vendo quatro palitos, né, quatro paus aqui, ou quatro cubos, vamos lá. A visão dele, se a gente for ver, ele está errado? Não, ele está vendo quatro. Ó. 1, 2, 3, 4. Entendeu? A visão que ele tem, ele enxerga quatro. Ele está falando uma mentira? Não, ele está falando do ponto de vista dele. E do ponto de vista dele, ele está enxergando quatro. O outro vai falar três. Mas se a gente for ver aqui, olha, 1, 2, 3, você vai dizer que ele está sendo mentiroso? Ele está enxergando três, entendeu? Então, um vai falar, não, você está falando mentira. Não, você está falando mentira. O 4, quem vê o 4 vai falar que quem está vendo o 3 está falando mentira. Quem está vendo o 3 vai falar que o 4 está falando mentira. Mas esse exemplo aqui ele é fenomenal no sentido de que cada um vê a realidade de um jeito, entendeu? E pode ser apresentada realmente daquele jeito que a pessoa está vendo. Desconfiavam das tradições e dos valores estabelecidos, buscando novas formas de pensar e de agir. Eles priorizavam a utilidade do conhecimento, buscando soluções práticas para os problemas da vida. Então, os sofistas eles buscavam uma filosofia prática, né, na qual vamos resolver os problemas que a gente tem aqui, né, sobre vários assuntos, vamos lá, sobre economia, sobre comércio, sobre política, entendeu? Então, a prioridade dos sofistas era estabelecer um conhecimento prático. Vamos lá, as críticas aos sofistas. Por que eles eram criticados? Os sofistas foram criticados por diversos filósofos, como Sócrates, Platão, né?
porque eles eram contemporâneos. As principais críticas eram o relativismo extremo, que poderia levar ao ceticismo e à desordem social. Tipo assim, se tudo é relativo, isso é perigoso, né? Que isso pode levar ao ceticismo, a gente não acreditar em mais nada, e as pessoas, se não acreditam em mais nada, as pessoas vão perder aquela questão da ordem, né? Do respeito às regras públicas. A preocupação excessiva com a persuasão em detrimento da busca pela verdade, tipo assim, tudo é persuadir, tudo é convencer o outro, e o caráter mercenário do ensino sofista, no sentido de cobrança, de cobrar, né? O Sócrates, gente, ele vivia pelas ruas, ele andava, né, segundo Platão, é, andava pelas ruas, ele já era uma pessoa mais de uma certa idade, que buscava convencer os jovens, as pessoas, né, que ficavam nas praças, sobre a sua filosofia. Ele não tinha um compromisso ali, não estava preocupado em ganhar dinheiro. E ele via ali os sofistas ganhando dinheiro em cima de um conhecimento como algo ruim, entendeu? Então, mas assim, de certa forma, esse caráter mercenário, a gente também pode, de certa forma, ver um exagero, né? Tanto desses filósofos que criticavam, né? sobre, sobre essa cobrança. Provavelmente, é, esses filósofos poderiam ter ali as suas dificuldades financeiras, queriam ter um reconhecimento, não tinham uma fonte de renda. Às vezes, alguns filósofos tinham uma fonte de renda, tinha fontes de como viver, entendeu? Tinha cargos públicos, uma vida já toda cheia de regalias e até riquezas, alguns filósofos, entendeu? Então, cobrar, né? Isso talvez, né, pode ser uma crítica, né? Às vezes, claro que alguns poderia ter um exagero, mas também poderia ter esse exagero por parte dos que criticavam também. A gente vê aí o Sócrates versus sofistas. Vamos lá falar um pouquinho então do Protágoras. Ele é conhecido por sua célebre frase: "O homem é a medida de todas as coisas". Essa afirmação central do pensamento de Protágoras expressa a ideia de que a verdade não é absoluta, mas sim relativa a cada indivíduo. O homem é a medida de todas as coisas. Então, vamos medir as coisas através da questão da humanidade. Ou seja, o que é considerado verdadeiro para uma pessoa pode não ser para outra. Nosso conhecimento e nossas crenças são moldados por nossas experiências, culturas e percepções individuais. Essa é uma das visões, né, do Protágoras sobre. E ele vai influenciar outros filósofos aí também sobre um olhar mais antropológico da filosofia. O que é isso? É um olhar sobre o homem, sobre a humanidade. O Gorgias. Gorgias era um dos mais destacados sofistas, famoso por sua maestria na arte da retórica. Ele acreditava no poder da linguagem para persuadir e convencer. Então ele achava que através da linguagem, uma boa linguagem pode convencer as pessoas sobre vários assuntos. Gorgias era um cético radical, questionando a existência de qualquer coisa além das aparências e da linguagem. Segundo esse radicalismo, né, ele não acreditava em muitas coisas, né, da quais ele achava que era só aparência. Suas obras mais conhecidas abordam temas como a natureza da realidade, a impossibilidade do conhecimento e o poder da palavra. Uma das frases dele famosas é: nada existe. Se existisse, seria incognoscível. Se fosse cognoscível, seria incomunicável. Esse incognoscível é tipo assim, eu não posso conhecer. Nada existe. Se existisse, seria conhecido. Se fosse conhecido, seria incomunicável. Então, destacando esse ceticismo, né, da parte do Gorgias. Hípias. O filósofo Hípias, ele é conhecido por sua vasta gama de conhecimentos. Ele se autoproclamava especialista em todas as áreas do saber, bem orgulhoso, né?
desde a poesia e a música até a matemática e a astronomia, né? Sabia de tudo. O Hípias. Era um exibicionista intelectual que gostava de impressionar os outros com sua erudição. Ele também era um defensor do relativismo, argumentando que não existe uma verdade absoluta e que tudo é relativo ao indivíduo. Então, o Hípias é um desses que defende com muita força essa questão do relativismo. Segundo, né, esses historiadores da filosofia, ele era uma pessoa que buscava ali se destacar intelectualmente. Ok? E é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre os filósofos sofistas. Até mais.